A gramática portuguesa, às vezes, parece um verdadeiro labirinto, não é verdade? Mas a coisa interessante é que, por trás de cada regra, de cada detalhe, existe uma lógica surpreendente. E é isto que vamos fazer aqui. Vamos desvendar 3 daqueles que são, talvez, os maiores desafios gramaticais. E vão ver uma coisa: com as ferramentas certas, dominar a língua fica bem mais fácil do que parece. Para começar, vamos pensar nisto. Como é que um pequeno sinal, um simples acento, consegue mudar por completo o significado de uma palavra? É aqui que está a essência da precisão do português. E aqui está a resposta. Sábia, sabia e sabiá, uma mulher sábia, o verbo saber no passado e um tipo de pássaro. A diferença? Um acentozinho. Isto mostra bem o poder da gramática e serve de ponto de partida para as 3 armadilhas que vamos explorar. Primeiro os acentos, depois a crase e, por fim, a colocação dos pronomes. Vamos então à nossa primeira armadilha, os acentos. Muita gente acha que é só decorar, mas não. O sistema tem uma lógica bastante clara, na verdade. É um processo que se consegue deduzir. Ok, vamos a isto. Tudo se resume a um processo com 3 passos bem simples. Primeiro, temos de encontrar a sílaba mais forte, a tónica. Depois, classificamos a palavra com base nisso. E, por fim, é só aplicar a regra certa. É menos sobre decorar e mais sobre resolver um pequeno quebra-cabeças. E esta classificação, bem, esta é a chave de tudo. Se a sílaba forte é a última, a palavra é oxítona, como em café. Se é penúltima, é paroxítona, como em casa. E se for a antepenúltima, é proparoxítona, como em lâmpada. Perceber isto é o primeiro passo para desvendar o mistério. E agora, preparem-se para o momento ahá. A lógica aqui é inversa e é genial. Reparem bem, as terminações que são acentuadas nas oxítonas, a, e, o, em, ens, são precisamente as que não são acentuadas nas paroxítonas. Uma regra é o espelho da outra. É um sistema muito, muito engenhoso. E para ajudar a memória, especialmente com as paroxítonas, há um truque mnemónico muito bom. A palavra roxinol ajuda a lembrar de algumas das terminações mais comuns que levam acento, as que terminam em R, X, N e L. Simples, não é? E muito eficaz. E depois desta lógica toda, chegamos a uma regra que é linda de tão simples. Se a palavra for proparoxítona, ou seja, se a força estiver na antepenúltima sílaba, ela leva sempre acento. Todas, sem exceções. É a regra de ouro. Muito bem, vamos agora para a segunda armadilha, a temida crase, aquele pequeno acento grave em cima do A. Se os outros acentos nos ajudam na pronúncia, a crase está lá para nos dar clareza sobre a função das palavras numa frase. O que é a crase, afinal? Bem, no fundo, é só uma contração. É a fusão de 2 As. A preposição a junta-se com o artigo a, e para não termos de escrever a, usamos o a. É uma solução bastante elegante, na verdade. E aqui vem a pergunta de 1 milhão de euros, certo? O dilema que confunde toda a gente, desde quem está a aprender a língua até falantes nativos. Como é que se sabe se esses 2 As estão lá escondidos? Felizmente, há um truque, um teste de diagnóstico super simples que funciona quase sempre. É só fazer uma troca. Substituir a palavra feminina por uma masculina equivalente e ver o que acontece com o a. Vamos ver este truque em ação, que é mais fácil. Na frase refiro-me à diretora, se trocarmos diretora por diretor, a frase passa a ser refiro-me ao diretor. Viram? O a virou ao. Isso confirma que precisamos da crase. Agora, no segundo caso, vi a diretora. Se trocarmos, fica vi o diretor. O a virou só o. Não há preposição, logo, não há crase. Chegamos à nossa última armadilha. E esta é sobre a posição. Onde é que colocamos aqueles pequenos pronomes como me, te, se, o, a? É antes, depois ou até no meio de verbo? Existem 3 possibilidades. A próclise, que é colocar o pronome antes do verbo, é super comum. A ênclise, que é pôr depois do verbo, é a regra geral em muitos casos. E depois há a mesóclise, no meio do verbo. Mas essa, hoje em dia, é muito rara, mais para textos formais. A chave para saber se o pronome vem antes do verbo, ou seja, para a próclise, é procurar por umas certas palavras. Podemos pensar nelas como palavras ímã. E estas palavras funcionam mesmo como ímãs. Palavras como não, quando, que, aqui. Elas puxam o pronome para perto delas, obrigando a ficar antes do verbo. É por isso que dizemos não me disse. Isso é tão estranho dizer não disse-me. E quando não há nenhuma palavra ímã por perto? Bom, aí voltamos à regra padrão, a ênclise.
O pronome vai para depois do verbo. E, atenção, uma regra fundamental da norma culta é nunca, mas nunca mesmo, se deve começar uma frase com um destes pronomes. O correto é contaram-me, e não aquele me contaram que se ouve tanto. E agora no final vamos juntar as peças do puzzle e olhar para a lógica que une tudo isto. Como vimos, a gramática não é só um monte de regras para nos chatear. Seja na lógica inversa dos acentos ou nos ímãs dos pronomes, tudo faz parte de um sistema sofisticado, pensado para que a comunicação seja o mais clara e precisa possível. Para fechar, vamos resumir as ideias-chave. Primeiro, os acentos seguem um sistema lógico de 3 passos. Segundo, para a crase, o teste de trocar por uma palavra masculina é infalível. E terceiro, para os pronomes, é só estar atento às palavras ímã. E para terminar, fica uma provocação. A língua está viva, está sempre a mudar. Com a comunicação digital, as mensagens de texto, as redes sociais, qual destas armadilhas gramaticais, os acentos, a crase ou os pronomes, será que vai sofrer a maior transformação nos próximos 50 anos? É uma boa pergunta para pensarmos no futuro do português.